Boa noite, cartoleiros. Mais uma vez estou aqui para fazer uma análise, né, dessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro que acabou agora há pouco, com a conclusão dos jogos aqui entre o Flamengo e Fluminense, esse grande clássico no Rio de Janeiro, no maior palco de futebol, eu acredito até do mundo, né, o Maracanã, onde o Fluminense ganhou de 3-2 da equipe do Flamengo. E a partida entre Figueirense e Cruzeiro no Orlando Scarpelli. Então, vou fazer uma análise aqui rápida sobre essa quarta rodada. E assim que terminar, assim que abrir o mercado, estarei já fazendo um vídeo com as dicas para a próxima rodada que se iniciará nesta quarta-feira, né? Já que o Brasileirão volta a ser quarta domingo. Tivemos aqui, né, uma partida como já esperávamos entre a Ponte Preta e a Chapecoense. Esperávamos a vitória da Ponte Preta, até com uma certa facilidade, mas até que não foi tão fácil assim, né? Mas em relação à partida e às dicas que foram dadas por mim em relação à equipe da Ponte Preta, foi só consumada, né? Onde eu dei a dica sobre Renato Cajá, ele acabou fazendo uma boa pontuação aqui, 14,90, né? Aqueles cartoleiros que seguiram minhas dicas e acabaram apostando nele, se deu bem. Tivemos aqui o Curitiba e o Avaí. O Curitiba acabou não aproveitando o seu mando de campo, né, e fazendo uma boa partida. Até eu mesmo esperava que ele iria ganhar, mas como diz, né, futebol é dentro de campo. E como o vídeo já diz, né, dicas, análise, não certeza. Muitas vezes a gente tem uma plena certeza, entre aspas, que a equipe vai ganhar, mas ela dentro de campo acaba nos decepcionando. Então, o Avaí aqui surpreendeu o Curitiba. E passando aqui para o Joinville contra o Atlético Paranaense, né? Eu acreditava também que o Joinville ia se recuperar na competição, mas o Atlético vem fazendo uma boa campanha, né? Por mais que eu esperava que o Atlético iria perder, mas o Atlético surpreendeu aqui e tá realizando uma boa campanha nesse início de competição. É bom que ele se mantenha, né? Porque normalmente a equipe, quando arranca assim no início da competição, como o Campeonato Brasileiro é uma competição muito longa, elas não conseguem manter um equilíbrio nessa competição. Então, é para o bom do futebol. Tomara que o Atlético Paranaense continue fazendo essa campanha. Então, surpreendeu aqui o Joinville, onde o Joinville não fez uma boa partida e acabou sendo derrotado diante de sua grande torcida. Aqui é a primeira novidade, né, da competição, uma coisa assim que muitos não esperavam, que era o Sport bater de frente com o Santos lá dentro da Vila Belmiro. E acabou o Santos não realizando uma partida consistente, onde achou, né, parece que os jogadores acharam que já tinha ganho a partida e no apagar das luzes, a equipe do Sport, que tem um meio campo compactado, bons jogadores, acabou empatando essa partida aqui e deixando a equipe dentro do G4, né? O Sport também vem fazendo uma boa competição aqui. A surpresa para mim, a segunda surpresa da rodada, foi esse jogo aqui, não desfazendo da equipe do Palmeiras, mas pelo fato das duas equipes estar com os bastidores muito tenso, né? Muito turbulento. Eu esperava que fosse um empate aqui e acabou o Palmeiras surpreendendo com a qualidade do Zé Roberto, né, que nem parece que é um jogador de 40 anos. Também o Valdívia fez uma partida regular, não digo boa, mas fez uma partida regular e acabou surpreendendo aqui a equipe do Corinthians. Foi uma das surpresas para mim dessa rodada. Os outros jogos aqui eu não digo nem tão surpresa assim, né? Esse jogo aqui entre Inter e o São Paulo, eu não acompanhei esse jogo aqui, mas eu acreditava que o Inter poderia ganhar o São Paulo, não com facilidade, mas acreditei que o Inter poderia ganhar. Mas realmente essa dica eu dei contando que o Inter entraria com a equipe titular, né? Porque a Copa Santander Libertadores deu uma parada. Eu esperava que o Inter já colocasse seus jogadores titulares para ir para o embate, né? Para o combate do Campeonato Brasileiro. Na realidade não foi. Mas exaltar aqui a boa partida que Rogério Ceni fez, mais uma vez, uma boa partida.
aquela falta que ele agarrou ali no último minuto. É uma defesa que goleiros jovens aí com muito vigor não faz. E às vezes o futebol, a experiência é melhor do que a juventude, né? Esse jogo aqui do Atlético Mineiro e Vasco, como eu passei na minha pré-dicas na segunda-feira, eu analisei aqui com todo respeito ao Vasco, mas eu já citava que o Atlético Mineiro ia fazer uma excelente partida e iria ganhar fácil, porque realmente a gente não vê a equipe do Vasco com um plantel para bater de frente com o Atlético Mineiro lá no Mineirão, lá no Independência, diante da sua torcida. Então é bom o Vasco aqui abrir o olho, porque o campeonato já se foram 4 rodadas e ele se encontra aqui em 17º. O Goiás, né? Essa próxima partida aqui, o Goiás empatou com o Grêmio. Aqui pra mim foi uma certa surpresa, porque eu esperava o Goiás vencer essa partida. E o Grêmio engrossou o caldo, né? O Grêmio engrossou o caldo e se o Goiás não busca um empate, terminaria, né, decepcionando a sua torcida. Esse jogo aqui foi um jogo que eu citei que poderia ser 2-2 pelos últimos resultados dos Fla-Flu. Normalmente sempre rola empate com muitos gols, mas o Fluminense aqui fez uma partida, né, regular. Os gols ali pontuais, não foram gols assim que desse tanto crédito exaustivo ao Fluminense. Foram muitos erros ali do Flamengo, principalmente no pênalti cometido por Pará. Então, boa partida aqui do Fluminense. E aqui fechando, o Figueirense batendo de frente com o Cruzeiro, né? Cruzeiro, os jogadores fizeram uma partida displicente. Assisti essa partida aqui, uma partida displicente, parecendo que era a 36ª, 37ª rodada e a equipe parecendo que já estava campeã. Então os jogadores entraram em campo dessa forma, no meu ponto de vista. E se o Cruzeiro não abrir o olho aqui, o negócio vai ficar complicado, porque como eu falei, já se vão 4 rodadas e 1 ponto só. Então tá na hora do Cruzeiro começar a se recuperar. Analisando aqui a próxima rodada, né, que se iniciará na quarta-feira, em São Januário, às 19h30, com Vasco e Ponte Preta. Esse jogo aqui eu vejo que é um jogo aberto, um jogo complicado, porque o Vasco não tem um plantel assim bom para esse início de competição, porém vai jogar dentro de casa, né? E a equipe, por mais que não seja tão boa, mas com a força da torcida, ela ganha um ânimo a mais, ganha um vigor, uma vontade a mais, uma raça a mais. Então esse jogo aqui vai ser bom, vai ser bem jogado. Eu acredito aqui que o Vasco ganhe de 1-0, aquele 1-0 bem sofrido. Quarta-feira também, às 19h30, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense jogará com o Figueirense, né? Aqui no último vídeo meu de análise teve um torcedor, provavelmente do Furacão, que fez uma pequena crítica, onde na terceira rodada aqui eu dei a opinião. Na terceira rodada aqui eu dei uma opinião que o Atlético Mineiro ganharia do Furacão. Ele não gostou, mas é assim mesmo. Eu deixo o espaço aberto para os elogios, para as críticas, para as sugestões. Porém, eu dou as dicas aqui sem clubismo, porque se a gente está se tratando de um Cartola FC, um jogo onde conta aqui com a eficiência de cada jogador, cada atleta, para a gente pontuar mais. E quando se trata disso, a gente não pode usar o clubismo, né? Mas eu aceito as críticas, as opiniões de cada um, as sugestões de cada um. Respeito todos. Voltando aqui para segundo jogo da rodada, né, na Arena da Baixada, às 19h30 na quarta-feira. Eu acredito aqui pela campanha que o Atlético está fazendo e pelo bom momento, né, de Douglas Coutinho, de Everton, da primeira linha de marcação. Eu acredito que o Atlético vai fazer uma boa partida aqui dentro de casa e vai manter essa liderança. Acredito aqui em uns 3-1 para o Atlético Paranaense em cima do Figueirense. Aqui a Chapecoense contra o Joinville, o clássico local, né, na Arena Condá. Quarta-feira também às 19h30. Vai ser um jogo muito puxado, porque a grande arma da Chapecoense é o lateral direito Apodi, e ele foi expulso, né? Tomou um cartão amarelo, reclamou muito com a arbitragem deu o cartão vermelho a ele. Então a Chapecoense aqui vai perder as forças ofensivas. Eu acredito aqui também que dará um empate, 1-1.
Aqui São Paulo e Santos, um bom jogo. Quarta-feira, às 21 horas no Morumbi. O Santos já perdeu o Robinho, né? Que se apresenta amanhã à seleção brasileira. E praticamente o Santos, em questão de assistências, de boas jogadas, vive de Robinho. Então, São Paulo aqui fará uma boa partida, em minha opinião. Vai manter essa recuperação na competição aqui, fará uma boa partida. Eu acredito em uns 2-0 para o São Paulo. Aqui Grêmio e Corinthians é um jogo também encebado, né? Onde o Grêmio não vem fazendo uma boa campanha, empatou agora no final da quarta rodada. O Corinthians também não vem fazendo uma boa campanha, eu digo uma boa campanha em critérios técnicos, dentro de campo mesmo, porque todo mundo está vendo aqui, o Corinthians se encontra em oitavo, com 7 pontos, mas esses 7 pontos aqui é ilusório em relação ao que os jogadores estão apresentando dentro de campo. Então eu vejo aqui, no geral, no todo, que o Corinthians não vem fazendo uma boa competição tecnicamente. Então vai ser um jogo encebado, onde o Grêmio dentro de casa não tem um bom aproveitamento. Então eu acredito aqui em um empate, 1-1. Esse jogo aqui, Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro tem que se recuperar na competição, né? Quando eu falo tem que, não quer dizer que vai se recuperar, mas é uma possibilidade do Cruzeiro se recuperar aqui contra o Flamengo, ainda mais que o Cruzeiro tem um histórico de vitórias contra o Flamengo no Mineirão. O Cruzeiro aqui deve fazer uma boa partida, eu acredito aqui em uns 2-0 para o Cruzeiro. Esse jogo aqui, Avaí e Atlético Mineiro, quarta-feira às 22 horas na Ressacada. Eu acredito aqui que o Avaí vai engrossar o caldo para o Atlético Mineiro, apesar que o Atlético Mineiro tem uma equipe bem compactada, se encontra aqui em quinto lugar com 7 pontos, mas o Avaí dentro de casa é uma equipe muito forte mesmo. Tem a eficiência do lateral direito Nino Paraíba, tem a eficiência do atacante também, está fazendo uma boa apresentação. Então eu acredito aqui que o Avaí vai ganhar de 1-0 do Atlético Mineiro, com muito suor mesmo, uma vitória muito valorizada. Passando para o jogo de quinta-feira, Fluminense e Curitiba no Maracanã às 16 horas. Fluminense está se recuperando, né? Uma boa partida hoje do meia esquerda Gerson, que vai, se eu não me engano, ele se apresenta à seleção. Não, se apresenta à seleção não, me confundi aqui com Gerson, do Jefferson, do Internacional. Então acredito aqui que o Fluminense vai fazer uma boa partida contra o Curitiba. O Curitiba se encontra aqui em 16º, porém não tem um time compactado. Assisti o jogo deles no sábado, onde a zaga entregou ali com 40 segundos de jogo. Aquela entregada ali para o Fluminense vai ser uma beleza. Então acredito aqui um crescimento de produção do Fluminense, que se encontra aqui em nono com 7 pontos. Então Fluminense aqui eu digo que vai dar uns 3-0 no Curitiba. Palmeiras na quinta-feira, Palmeiras e Inter na Arena Palmeiras, 21 horas. Vai ser um jogo muito bom de se assistir, muito bom mesmo, onde o Palmeiras vem de uma vitória contra o seu grande rival, né? E o Internacional se encontra aqui em 14º, vem de um empate contra o São Paulo, porém o Inter aqui já vai com uma força total, né, na quinta-feira contra o Palmeiras. Então vai ser um jogo muito bom mesmo de se assistir, e eu acredito aqui que vai ser um empate entre 2-2, com um jogo muito bom mesmo de se assistir. Quinta-feira, encerrando a rodada aqui na Ilha do Retiro às 21 horas, Sport e Goiás. Goiás vem fazendo uma boa competição, se encontra em quarta aqui com 8 pontos. E o Sport se encontra aqui em segundo com 8 pontos também, com a diferença de um gol a mais, né, de saldo em relação ao Goiás. Porém, o Sport tem uma equipe muito forte, muito compactada. O quarteto ofensivo do Sport é muito ágil, tem muita velocidade, o teor de finalização é muito forte. Então acredito aqui numa vitória do Sport em 2-0 sobre o Goiás. É isso aí, rapaziada, essa é a minha análise sobre a quarta rodada e já minhas dicas sobre os vencedores das partidas dessa quinta rodada. Logo mais, daqui a 2 horas e 25 minutos, onde o mercado estará aberto, né? Será aberto o mercado, eu estarei dando minhas dicas definitivas para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, né? E estarei acompanhando por scout em questão do desempenho dos atletas, quantas cartoletas ele tem, e assim dando minhas dicas mais detalhadas.
É isso aí, eu peço que todos me ajudem a divulgar o meu canal, compartilhando o vídeo, né? Compartilhando o vídeo, dando um like no meu canal e se inscrevendo para que todos venham a ser atualizados sobre os vídeos e minhas análises que eu vou fazer da competição. É isso aí, eu agradeço a força, o apoio e tamo junto. Valeu, galera!